Em seus lares, o programa Quarta Dimensão, por gentileza da TV Vila Velha, a TV que a nossa gente vê. Dona Margarida Paranhos é zelosa guardiã dos seus filhos. Ela escutou o pregador citando Paulo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para fazer o homem de Deus perfeito e habilitado para boas obras. 2 Timóteo 3, versículo 16. Margarida exultou com a possibilidade de educar os seus filhos, disponibilizando Bíblias para todos eles. Dias depois, a mãe zelosa foi surpreendida pelo filho Ezequiel. Alguma coisa está errada na fala do seu pregador, mamãe. Veja o que eu encontrei na Bíblia. Matai todos os machos, ainda que sejam crianças, e degolai as mulheres, mas reservai para vós as meninas e as donzelas. Palavras de Moisés em Números 31, versículos 17 e 18. Será que este professor Moisés está certo, mamãe? Interroga Ezequiel. E a pobre mãe não encontra argumentos para desfazer o mal-estar. Nós explicamos aquilo que nós estamos falando há muito tempo. Nós explicamos, meus caros. A Bíblia tem duas vertentes, humana e divina. Uma é inspirada por Deus, uma parte. A outra é o homem que está participando. Aonde chega o dedinho sujinho do homem, a coisa fede. Será preciso entregar o trecho ao gabarito. E o nosso gabarito, sabem quem é? Jesus de Nazaré. Antes da leitura das crianças, temos que submeter a doutrina de Jesus. Esta parte, por exemplo, não tem a mínima conciliação com o que Jesus nos ensinou. Vejam que Salomão afirma a inconsciência do desencarnado. O cara morre e fica inconsciente. E o mestre o corrige, dizendo: Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Porque para Deus todos vivem. Espiritualmente, é claro. Bons amigos nos ajudam para a divulgação do programa. E nós agradecemos de todo o coração. Com eles colaborando nas operações, temos certeza de que tudo correrá bem. O tema de hoje será feio ou bonito. Espelho mostra. De repente percebemos que existem pessoas notáveis no mundo. Também existem. Gente boa. Cordial e até mesmo heróica. Notícias de exemplares fora da média sempre chegaram ao nosso conhecimento. Corretas, honestas, firmes na fé, essas pessoas parecem ter nascido para desmentir o pessimismo geral.
realmente tem nascido gente honesta neste mundo do nosso Deus. Movidas pela compaixão, elas se abrem como lírios no charco. Não fosse tamanho refresco, não haveria futuro para ninguém. O Criador apostou na retífica da evolução e a falha seria decepcionante. Deus destruiria nosso planeta como doente incurável. Toda a estratégia de salvação divina, formulada através de milênios, estaria comprometida. As profecias sempre anunciaram que a bonança seria festejada depois da tempestade. Como fênix, todos renasceriam das cinzas. Por certo, o Criador eterno aposta em salvação universal. Para garantir estes mundos novos, porém, o Pai das alturas necessita de assessores, de consciência despertada. Vejam que não falo de santos, mas sim de seres humanos. Gente honesta que permite ao vizinho deixar porta aberta sem perigo de furto. As crianças jamais serão molestadas por estas pessoas. Ao contrário, serão sempre protegidas e amadas. A Bíblia fala de alguns desses tipos. José do Egito, profeta Daniel, Jó e João Batista. Alegramo-nos de apontá-los como exemplos. Deus continua enviando espíritos com formação ética e moral para conservar o equilíbrio no planeta de expiação e provas. Esta gente boa é tempero da civilização terráquea. O Criador forma elenco para a próxima novela, que começará depois do juízo final. O profeta Zacarias profetizou com bastante antecedência. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados, mas a terceira parte sobreviverá. Farei passar essa terceira parte pelo fogo e a purificarei como a prata e a provarei como se prova ouro. Ela, esta terceira parte, invocará meu nome e eu direi: é meu povo. E todos dirão: o Senhor é nosso Deus. Zacarias 13, versículos 8 e 9. O profeta Ageu, usando outras palavras, aponta futuro semelhante. A bonança substituirá tempestade. Abalarei todas as nações, escreveu Ageu, e os seus tesouros serão descobertos, e abrirei esta casa de glória, declara o Senhor. Prata e ouro me pertencem. A glória desta casa ultrapassará a primeira. Eu darei paz a este lugar, garante o Senhor dos Exércitos. Ageu 2, versículos 7 e 9. Para povoar o recanto glorioso se encontram disponíveis essas criaturas que classificamos como gente da melhor espécie. Esta gente é reserva de Deus para a continuidade da vida espiritual. A propósito do assunto, dia desses, alguém levantou polêmica. Você fala de Gandhi, de Albert Schweitzer, de Onofre, e enche a boca e enche a tela da televisão, fornecendo a impressão de que os considera perfeitos. Getúlio, por favor. Você acha mesmo que essa gente é perfeita? Eu jamais pronunciei tamanho despautério, caro amigo. Perfeito em nosso planeta
Somente Jesus. Todos os demais terráqueos são mais ou menos pecadores. São mais ou menos pecadores. Neste ponto a conversa pega fogo. Alguém quer saber qual o personagem mais adiantado que já pisou o nosso chão, excluindo Jesus, é claro, porque Jesus está na ponta da pirâmide. Católico romano apontará Maria de Nazaré. Nordestino romeiro lembrará o padre Cícero Romão Batista. Budista convicto nomeará o Senhor Buda. Muçulmano apostará no profeta Maomé. Todos têm seus santos. Cada qual colocará em evidência o seu nome preferido. Por incrível que pareça, eu conheci devoto que considerava seu anjo, seu protetor espiritual, acima de Deus, em termos de poder. Imagine só como existem coisas horríveis deste mundo. No que me concerne, excetuando a figura de Jesus, eu considero os humanos em geral como criaturas mais ou menos pecadoras. E nesta lista eu incluo Gandhi, Francisco de Assis, Schweitzer, Onofre, Maria de Nazaré e inúmeros outros personagens. São figuras que eu reconheço distantes da minha pessoa em termos de progresso espiritual. Elas estão lá em cima e eu estou aqui embaixo. Aqui bem no meu cantinho aqui. Como irmãos mais velhos, eu os respeito e admiro. Quem não vai admirar uma figura como Maria de Nazaré, aquela extraordinária mãe de Jesus? Seria leviandade, porém, nós considerá-los todos santos. Porque o próprio Jesus é o único que se diz no sétimo céu. Só Deus reconhece o grau de evolução dos seres humanos. Nossa avaliação não ultrapassa eventuais comentários. Em nosso ciclo de aprendizado, eu duvido que alguém tenha estrutura para comportar o tamanho do crescimento. Afirmar o contrário definirá estelionato, não é bíblico, não. Percebam o pronunciamento de João Evangelista. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não se encontra em nós. 1 João 1, verso 8. Escutem o que diz o salmista. Todos se corromperam, não há quem faça o bem. Salmo 13, verso 3. Relativamente não há quem faça o bem, porque o bem verdadeiro mesmo é aquele do sacrifício enorme, maior. E ninguém está disposto a fazer isto. O próprio apóstolo Paulo confessava fraquezas. Eu não faço o que desejo, mas sim aquilo que detesto, afirma o apóstolo num desabafo memorável. Paulo se confessa pecador. Nesse desabafo, pela sinceridade, neste nós acreditamos. Quem confessa erro não mente. Dentre todos os personagens bíblicos, apenas Jesus desafiou seus acusadores a encontrar pecado nele. Ele formulou o provocativo repto: quem de vós apontará pecado em mim? João 8, versículo 46. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza de bons amigos, nosso site está na telinha.
E nós convidamos vocês para visitá-lo. E não esqueçam que o meu querido neto Ricardo criou mais serventia para o site. Getúlio no YouTube 1 e Getúlio no YouTube 2 disponibilizaram palestras para fácil acesso. Elas foram linkadas ao site. Getúlio no YouTube permite acesso por simples clique. Clicou lá, já aparece o Getúlio falando. É só escolher pelo título das palestras. Nosso amigo Zuba, embora aposentado, é provedor de palestras no YouTube. São 206, dia e noite, à disposição para a assistência dos telespectadores. Outro aviso importante: este programa está sendo gravado nos estúdios Fernando Martins, com a ajuda do Fernando, do Zuba e do Alisson. Palestras anteriores você encontra no Facebook Live TV PG, à disposição dia e noite. As minhas exposições se identificam pelas palavras quarta dimensão. Veja, perceba aquela letrinha miúda ali do lado e você saberá que pertence ao Getúlio aquela palestra. Procure esta preciosa dica e aprecie as lições transmitidas. Em seguida, a continuação do tema: feio ou bonito, o espelho mostra. Todos permaneceram calados diante do nosso Rabi, porque nenhum deles conseguiu inventar transgressão. Como é que iam dizer: olha, você cometeu o seguinte pecado? Não podiam, porque Jesus não tem pecado nenhum. O mestre não tinha pecados. E eu ainda vou caminhar alguns passos com vocês neste assunto. Explicarei por quê. Todos são escravos do pecado e Jesus não era. Por quê? A explicação aparece em palavras dele mesmo, do próprio mestre. Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Palavras de Jesus em João 8, versículo 23. Não é possível comparar alguém do nosso mundo com Jesus. Ele não pertencia ao nosso time. Ele desceu espontaneamente ao nosso planeta como missionário. Ninguém completaria este mapa evolutivo sem contar com ele. E desprovido de reencarnação, porque numa vida única não é possível entender tantas coisas referentes ao progresso espiritual. O fato é que nós precisamos reencarnar para prosseguir vivendo e aprendendo. O tamanho do nosso progresso é consequência do tamanho do nosso empenho, mas é consequência também do tempo que nós poderemos alcançar pela misericórdia de Deus. Em todos os mundos existem inúmeros degraus, do A até o Z, para que alunos desiguais permutem experiências. Nós convivemos com figuras da estatura de um Francisco de Assis, que era uma figura extraordinária, e daquele pedófilo que persegue crianças para maltratar as pobres criancinhas. E voltamos àquela pergunta que deixamos sem resposta: qual o personagem mais adiantado que já pisou na Terra? No início da palestra, nós mostramos reações de alguns tipos de religiosos. Agora divulgaremos o nosso ponto de vista. Nossa opinião se origina dos evangelhos. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. O menor no reino dos céus, porém,
é maior do que ele. O nosso campeão é menor do que aquele que é menor no céu. Palavras de Jesus em Mateus 11, versículo 11. Percebam que o mestre foi claro. João Batista é o maior entre terráqueos. A palavra de Jesus elimina qualquer outra contradição aí, meus amigos. Por mais que o Evangelho tenha que desmontar esquemas, o fato incontestável é que João Batista é o maior. Quando o Nazareno falava, não havia mais o que dizer. Dizer o quê? Todos os esquemas desmoronaram. João Batista é maior e ponto final. Ele é o maior nascido de mulher no planeta Terra. Alguém poderá, nesta altura, questionar estas palavras de Jesus. Alto lá, Getúlio! Você esqueceu que Jesus também nasceu de mulher? Sou obrigado a repetir o texto que já apreciamos. Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Palavras de Jesus em João 8, 23. Aquele que se tornaria Cristo, acaso dependeria de esperma e óvulo para renascer? Lembremos-nos que a promessa aponta virtude do alto. Maria ofereceu apenas o aconchego do corpo. O resto se processou pelas mãos dos anjos. Jesus nasceu de forma atípica, pela força do Todo-Poderoso Deus. É imperativo acreditarmos que somos cá de baixo e Jesus é lá de cima. É outra história. Sem este paradigma, ninguém conseguirá interpretar Bíblia. Então disse Maria ao anjo: como será isto se não tenho relação com homem? E o anjo lhe explicou: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Lucas 1, versículo 35. Muito mais do que imaginamos, a mão divina modifica nosso corpo físico quando está em jogo o cumprimento da vontade divina. Quanta gente já esteve desenvolvendo câncer sem saber. O câncer lá no meio do corpo, ele não sentia dores, então nem percebeu. De repente, eu pergunto para você, então por que mantermos esse nariz empinado e esta afirmação de que Deus não tem direito de fazer alguém nascer sem a ajuda do esperma e do óvulo? Se Deus cura uma doença terrível, por que Deus não supervisionaria lá Jesus para que tivesse um nascimento sem vínculos com a nossa humanidade apodrecida? O Criador pode criar num abrir e fechar de olhos quantos óvulos fecundados se façam necessários. Tudo por questão de segurança, para evitar que o missionário seja contaminado por heranças genéticas. Provocado pelos judeus que se intitulavam filhos de Abraão, João Batista lhes disse: eu vos informo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Lucas 3, versículo 8. De uma pedra lá no caminho, aquela pedra poderia se transformar num ser humano, se Deus desejasse que assim fosse. Percebam o quanto é poderoso este nosso Deus. De simples pedra pode gerar descendência, segundo palavras abalizadas do Batista. E alguém torce o nariz quando afirmamos que aquele que seria o Cristo reencarnou sem auxílio de qualquer ajuda humana. Se Jesus fosse filho do Souza ou do Silva,
sempre estaria sujeito a sofrer dores de cabeça, problemas de coluna, etc. Por quê? Porque isso está na genética do Silva ou do Souza. Sendo filho dileto de Deus, ele viveu sem genes negativos, com saúde perfeita para enfrentar as consequências da nossa nefasta influência. Continuo afirmando a mesma coisa. Jesus é o ponto alto da pirâmide. O mestre disse: João Batista é o maior nascido de mulher. Depois da minha explicação sobre a gestação do menino Jesus, eu divulgo e assino embaixo: João Batista é realmente o maior nascido de mulher. Eu me alegro pela coerência com a doutrina do Evangelho. Nós estamos aqui afinizados com o nosso Evangelho. Nessa altura, por certo, alguém estará levantando o dedinho, lá aquele dedinho maldoso, e a controvérsia retorna com dobrada intensidade. Numa das suas últimas palestras, Getúlio, você disse que Jesus foi o único terráqueo no sétimo céu. Sim, eu disse, e me baseei em palavras do Evangelho. Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, a saber, o Filho do Homem. Palavras de Jesus em João 3, versículo 13. Continuaremos falando sobre estes assuntos caríssimos no próximo bloco, porque agora nós vamos fazer mais uma pequenina interrupção para divulgação dos comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. E adentramos o terceiro bloco do programa Quarta Dimensão. O apóstolo João, extremamente irritado, comunicou a Jesus: alguém que não segue conosco estava expulsando demônios em teu nome, Senhor. E nós imediatamente o proibimos. A resposta de Jesus segue na linha dos 100 algemas, distanciada das picuinhas de sectários fanáticos. Não deveis proibi-lo. Quem não é contra nós, é por vós. Marcos 9, versículo 39. Se alguém usa poder do alto para libertar pessoas oprimidas por obsessores, será justo interromper o benefício alegando crença diferente? Nessa passagem, Jesus, sempre zeloso das determinações do Deus Pai, mostra que a religião divina é mais individual do que coletiva. Onde alguém se encontre, haja. Esperar acólito retarda o socorro. O despertar da consciência cósmica será sempre fenômeno pessoal, distanciado de multidões. Melquisedeque, sem pertencer a famílias sacerdotais e sem genealogia, foi classificado da linhagem de Jesus. Quando o crucificado no Gólgota disse ao bom ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso, a cena ocorreu ali naquele círculo, sem a presença de testemunhas. Imagine um fato tão importante, de repente fica ali escondido dentro de uma limitação total. Não perca tempo conjeturando quanto ao certo e o errado. Deixe a consciência determinar o caminho das pedras. E depois desse pinguinho de doutrina, continuaremos focalizando o tema feio ou bonito, espelho mostra.
Percebam que não apontei doutrina pessoal para informar aos telespectadores que entre terráqueos só Jesus merecera o 7º céu. Não fui eu que inventei isto. Apenas repeti o texto sem cortes ou adições. Sim, afirma o homem, aquele do dedinho, tentando criar confusão. João Batista é o maior na terra e o menor no céu, e o comparativo revela que ele também vivia no céu. Desculpe a discordância, caro amigo, a minha opinião é diferente. Se Jesus disse que o Batista era menor que o menor no paraíso, isto não nos permite aceitar João Batista nos céus. Não podem existir duas figurinhas consideradas últimas no mesmo espaço. Jesus foi claro. João Batista estava numericamente abaixo do menor e, consequentemente, ele se encontrava fora do paraíso, porque o menor era aquele que ocupou o último apartamento. As entrelinhas revelam que não havia lugar para mais ninguém. O último espaço disponibilizado estava nas mãos do menor no céu, que era maior do que João Batista. Se João Batista estivesse dentro do território celestial, Jesus não poderia citar aquele outro como menor. Ele teria citado João Batista como menor. O menor seria João Batista. Eu bato nessa tecla porque é muito importante, porque existem teólogos enchendo o céu de Moisés, de Elias, de não sei quem mais. Um mundo de gente está ocupando o céu e Jesus diz que da terra só ele está lá. Elementar, meu caro Watson. Elementar. Tudo é questão de raciocinar, distanciado de ideias fabricadas. E aqui nós martelamos o principal dilema. Onde ficou João Batista depois de desencarnado? Porque se ele não foi nem para o céu nem para o inferno, ele está em algum lugar. Existem colônias espirituais na periferia da terra, meus caros. Isso é prova. Na parábola do Lázaro e do rico, Jesus descreveu o exemplar dentre elas, coordenada pelo patriarca Abraão. Aliás, no bate-papo, tropeçamos com outra revelação importante. Se Jesus garantiu que nenhum outro terráqueo habita o 7º céu, de que planeta será aquele que ocupava o último apartamento? Seria da Terra? Não pode ser. Excluídos os terráqueos, este aí só pode ser alienígena. Aquele planeta muito mais adiantado que a Terra forneceu essa gente. E as entrelinhas nos ensinam que os outros planetas forneceram espíritos merecedores de intimidade com Deus que nós ainda não possuímos. Nós da Terra estamos atrasados no cosmos. O melhor espírito da nossa raça, João Batista, perdeu vaga para o menor no paraíso. Competidor alienígena superou João Batista, o nosso campeão. Isso é importante que se diga. Se ele não alcançou vaga disponível, imagine a distância que nós estamos desta vaga. Eu fico perplexo quando escuto pregadores apontando o homem novo, perfeito, pleno de carisma que a religião deles produziu. É coisa absurda. O novo nascimento é apontado como um sinônimo de perfeição. O sujeito tá quase um Deus. Quanta desilusão, meus amigos, isto vai gerar. Tem gente que vai sofrer susto enorme. O assombro diante da realidade será insuportável. Nos Estados Unidos, Alhures, pregador fez sucesso apontando o milagre do novo nascimento. Ele se empolgava com o batismo exterminador de pecados, na opinião dele, não na minha. Ele falava de Jesus como alguém da mesma estatura
desenhando imagem de alguém totalmente perfeito. Ele era perfeito. Multidões foram batizadas pela força da sua empolgação. O expositor sabia utilizar as palavras e se tornou potência internacional. Sua voz correu o mundo. Dólares se amontoavam em reuniões espetaculares. Eu mesmo sintonizei seus programas na televisão há muitos anos atrás e apreciava sua eloquência. Realmente ele era eloquente, sabia conversar. De repente, escândalo geral. O pregador foi flagrado num prostíbulo, agarrado com mulheres. E agora? Ele voltou à televisão, pediu perdão, mas não adiantou, porque acabou a credibilidade. Foi lição para estes atuais líderes aí reis da cocada preta, que se acham os maiores. E isto de salvação fácil é autêntico estelionato. Temos que nos conscientizar que nós somos pecadores e ponto final. Nós estamos aqui aprendendo, somos alunos de primeira classe, lá da primeira aula, do primeiro ano primário, meus amigos. Nós não podemos nos exaltar e elevar a nossa bagagem. O certo será divulgarmos o Evangelho com humildade, não nos apresentando como cavaleiros do Apocalipse. Cuidado, meu amigo, você pode cair do cavalo, rapaz. Não somos nada na ordem do dia, qualquer gesto prepotente atrairá tentação. O baixo astral está de olho em você, em mim, em todo mundo. Basta vacilarmos e o cachimbo cai. Muita gente invisível está comendo no prato daqueles que se julgam farinha de outro saco. São espíritos que desencarnaram dominados pela inveja, pelo ciúme, pelo rancor e pela frustração. Eles estão por aí. Eles não perderão a oportunidade de derrubar o santo de pau oco do pedestal. Eles se divertem assistindo os soberbos, comendo poeira. Cuidado. Por causa do orgulho, o apóstolo Paulo recebeu espinho na carne, 2 Coríntios 12, versículos 7 e 9. Nem mesmo Paulo conseguiu se livrar dos obsessores. Ele abriu a porta e os bichinhos naturalmente entraram. 3 vezes ele fez prece pedindo cura e Deus demorou a atendê-lo. O Pai Celestial, meus amigos, algumas vezes sonega retorno. Ele desliga o áudio. Principalmente quando topa alguém soberbo pela proa. Ninguém aprende lição quando tudo cai do céu, sem o mínimo esforço. Quem pode progredir desse jeito, sem esforço? Deus deixou Paulo curtir desconforto para que Paulo aprendesse. 3 súplicas depois Jeová respondeu. E a sua resposta foi clara. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, versículo 9. Alguns pregadores levianos por aí pregam a infalibilidade da palavra, que consideram mágica, sempre à disposição. As aparências enganam, minha gente. Muitas pessoas que se julgam encravadas no pedestal estão mais perto do chão do que pensam. Quem viver, verá. E nesse quem viver, verá, nós faremos outra interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. E chegamos ao último bloco do programa Quarta Dimensão. E adotem na agenda. Toda sexta-feira é nosso dia de encontro.
A partir das 15h30 da sexta-feira, páginas da Bíblia e do Evangelho estarão sendo explicadas aqui, ao vivo e a cores. Para a próxima semana já estamos cogitando outro tema igualmente instrutivo. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto em estudo, feio ou bonito, espelho mostra. Candata, meus amigos, fora assaltante perigoso lá no norte da Itália, há anos atrás. Ele esmagava competidores e aterrorizava as suas vítimas. O cara era violento pra chuchu. Tantos foram os homicídios praticados que Candata se perdera nos números. Ele não sabia quanta gente tinha mandado para o cemitério. Não lembrava quantos defuntos despachara. Aos 40 anos de idade, o bandido desencarnou, vitimado por câncer do fígado. Seu espírito foi parar numa dessas zonas infernais do astral, compatível com a sua perversidade, porque Deus dá a casa, lá no astral, segundo o grau de progresso do espírito. Ele não tinha nenhum progresso, foi lá para o inferno astral. A única diferença entre o inferno inventado pela teologia, esses que falam por aí, e o seu cárcere, era o limite de tempo. Porque não existe castigo eterno. Castigo eterno é coisa de bandido, não de Deus. Em matéria de tortura, porém, os dois infernos se igualavam. Poucas luas transcorreram e o índio velho passou por completa transformação. Candata se modificou. Todo mundo pensou que ele já era santo. Candata tornou-se cordial até com os carcereiros, tratava todo mundo bem. Alguém o surpreendeu rezando, meu Deus do céu, como pode? Colega de cela garantiu ter visto lágrimas nos olhos de Candata. Todos foram surpreendidos pela conversão do malfeitor. Os anos passaram e a transformação se tornou radical. Teólogos diriam que Candata nascera de novo. Essa conversinha de nascer de novo. Em vista de tamanha metamorfose, os companheiros passaram a chamá-lo Santo Candata. Foi então que as autoridades daquela colônia resolveram atendê-lo, preparando transferência do regenerado para um lugar melhor. Só faltava detalhe, registrar uma boa ação que Candata tivesse praticado em toda a sua vida. Neste ponto, o processo empacou. Candata fora maldoso 100% durante a vida inteira. De repente, porém, Candata lembrou. É verdade. A aranha, há muito tempo atrás, veio ao meu encontro. Tempos atrás. Ela chegou e se aproximou. Eu já estava com a bota erguida para esmagá-la, quando senti pena do bichinho. Interrompi a execução e deixei que ela fosse embora livre, sem qualquer agressão. Esta aranha Candata vai tecer a teia, uma teia que vai daqui até aquela colônia espiritual, lá em cima, onde tudo é melhor do que aqui. E você vai subir por essa teia para viver naquele lugar. Vejam que prêmio que Candata recebeu. Candata se agarrou na teia e começou a subir lentamente. E agarra aqui, pega ali, coisa, e vai, e vem, e vai, e vai. Tudo ia bem, até o momento que Candata percebeu outras almas se salvando pelo mesmo fio. Mas o fio era dele, como é que pode outros lá
se servindo dessa salvação de contrabando? Foi a conta. O ex-homem novo desceu furioso e agrediu violentamente o primeiro da fila, e o segundo da fila, e o terceiro da fila, e foi jogando todo mundo fora dali. Neste ponto, meus amigos, a teia arrebentou e todos se perderam de volta à colônia infernal, que era o verdadeiro lugar daquelas almas. O espelho enxergara o que existia lá no coração do Khandata. Deus conhece o merecimento de cada espírito. Moral da história: o egoísmo não se desgruda fácil. É aquilo que escreveu João Evangelista. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. 1 João capítulo 1, verso 8. É muito difícil nos libertarmos do círculo vicioso das imperfeições. Por isso insistimos na renovação da vida até completo aprendizado. Santidade, meus amigos, é a mesma coisa que perfeição. Santidade é não ter pensamento egoísta, desejar somente o bem, perdoar 70 vezes 7 e assim por diante. Vai longe a lista. E isso é apenas pálida imagem daquela figura que muitos pensam ser, mas não são. Pensam que são. Só Jesus exibiu perfeição suficiente para desafiar os fariseus. Quem de vós apontará pecado em mim? Ele perguntou. João 8, versículo 46. E ninguém respondeu. Santo é santo, e o nosso mundo não os produz por enquanto. É preciso lutar bastante e esperar com paciência. Não pode existir santo maior do que outro. Se existe diferença, o aprendizado de alguém foi incompleto. Estes ainda não atingiram o supremo degrau. Mesmo no 7º céu, existe uma faixa inferior, é claro. Existem espíritos que ainda estão evoluindo, ainda estão aprendendo, é claro, lições lá em cima, mas são lições e precisam ser aprendidas. Lembremos que Jesus apontou no 7º céu alguém que era o menor de todos, que era maior que João Batista. Para ele a prova definitiva ainda está por vir. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, afirmou Jesus, mostrando a última exigência. Alguém de vocês acredita que criança de jardim da infância pode ser matriculado em universidade? O tempo é somente o tempo, é o grande professor, meus amigos. Precisamos alcançar o fim do aprendizado para que possamos entender o nosso Cristo interno e eterno. Essa presença dele se esconde numa semente. Numa semente. A semente contém aquela árvore que ainda não se desenvolveu, com seus galhos e folhas, mas está tudo dentro da semente. Essa semente contém todo o projeto da árvore que ainda não está plantada e cultivada em nossos corações, mas um dia vai ser concretizada. Para que isso se materialize, será preciso explodir a semente na terra. Depois da semente morta, a árvore crescerá e proporcionará frutos e flores. A santidade será consequência dessa explosão da semente. Significa o despertar da consciência para o nosso Cristo interno, significa o conhecimento da verdade, significa Deus no coração. Numa polêmica com os sacerdotes judeus, Jesus repetiu palavras das Escrituras quando Jeová apontou pessoas comuns como deuses. Vós sois deuses. Nós somos semente de Deus, meus caros.
Está lá em João 10, 34. O Salmo 81, verso 6, é o decalque da promessa do Cristo. Naturalmente, Jesus e Jeová apontavam aquela semente do Criador que recebemos no dia que o nosso espírito nasceu. Essa semente divina é a certeza da vitória final. Todos nós seremos salvos um dia, mesmo que demore muito, demore bastante, mas seremos salvos. Todos nós alcançaremos a perfeição, porque Deus nos entregou uma semente milagrosa. É só plantar, cultivar e colheremos um dia os frutos do amor divino. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai, louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E obrigado também para vocês, atrás desta câmera, amigos. Que possam todos receber, pessoalmente e pelas suas famílias, a graça de Deus, na forma de bênçãos de saúde, prosperidade, alegria de viver, harmonia, tudo de bom. Mas acima de tudo, meus amigos, amor no coração. Porque o amor é o alicerce da vida. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.